Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Priscila do Meu Querido Crochê e no vídeo de hoje eu vou ensinar uma opção de como você pode usar essa peça de material sintético para bolsas redondas. Na descrição do vídeo você vai encontrar o site onde você pode comprar o kit com a lateral da bolsa e a alça, em várias opções de cores. Você pode deixar sem o forro de tecido ou então costurar o forro direto no material sintético. Então vamos lá? Para fazer essa peça, a gente vai precisar dessa estrutura, onde eu já coloquei o forro, tá? Ela já vem aqui com o zíper, com os metais e todos esses furinhos aqui pra gente encaixar a lateral da nossa bolsa. Acompanha também a alça, da mesma cor, combinando. E eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, de onde vocês encontram esse material. A gente também vai precisar de fio de malha, barbante, fio náutico, qualquer fio que você queira fazer, desde que ele consiga passar aqui pelos buraquinhos, tá? Eu tô utilizando aqui um fio de 23 milímetros, agulha de crochê número 7, agulha número 5 para me ajudar a passar aqui pelos buraquinhos, agulha de tapeçaria para os arremates, tesoura, você vai precisar também de cola, se você quiser dar mais segurança na hora de fazer o arremate, você pode usar essa cola para artesanato. E também de agulha e linha de costura, se você quiser colocar a etiqueta da sua marca, ou se quiser dar um pontinho também na hora de arrematar. A gente vai começar pegando aqui a nossa peça, de preferência na parte de baixo da bolsa, e a gente vai contornar os dois lados com ponto baixíssimo. Então, eu vou pegar minha agulha menor, colocar aqui pelo buraquinho, vou pegar o meu fio, trazer aqui pra fora, deixando uma pontinha lá do outro lado, que não precisa ser muito grande, e vou contornar toda a minha peça, fazendo pontos baixíssimos, sem apertar muito, porque depois a gente vai precisar colocar a agulha debaixo desse ponto, tá certo? Então, eu vou contornar aqui os dois lados, e volto para finalizar com vocês. Cheguei aqui do outro lado da minha primeira volta, vou cortar o meu fio, não precisa ser muito, tá? Traz aqui pra fora. Com a mesma agulha ou com a agulha de tapeçaria, você vai vir aqui debaixo das duas alcinhas do primeiro ponto baixíssimo e vai passar essa ponta de um lado pro outro. Agora, de onde tá saindo, ela tem que dar a volta e entrar novamente. Então, a gente precisa fazer ela entrar nesse buraquinho. Pode ser com agulha, tá? Ó, passei pelo buraquinho do material sintético e agora passei aqui pelo meu fio de malha. Vou pegar a ponta e vou levar lá pra trás. Se você não conseguir fazer isso, tenta fazer com uma agulha menor ainda ou com agulha de tapeçaria, tá? Vai depender aí da espessura do seu fio. Agora, a gente ajusta aqui para que tanto o primeiro quanto o último fiquem do mesmo tamanho dos demais. E aqui atrás você pode dar simplesmente um nozinho, 2 nozinhos, colocar um pinguinho de cola, fazer uma costura para ficar mais forte, mas você não precisa se preocupar com o acabamento, porque vai ficar do lado de dentro da nossa bolsa, não vai ficar visível. Então, eu fiz aqui 2 nozinhos, depois eu passo um pinguinho de cola, só vou cortar um pouquinho essa ponta aqui que ficou maior, e pode deixar esse nozinho lá pra dentro, tá? Como tem o forro aqui, não vai dar pra perceber que tem um nozinho lá dentro. E ficou dessa forma. Vou fazer do outro lado, tá? E é importante que você vire a sua peça e faça o ponto baixíssimo. Assim, um vai ficar pra lá, outro vai ficar pra cá. Porém, vai combinar aqui com a base que a gente vai fazer, tá? Não se preocupa dos dois ficarem pro mesmo lado ou ficar ao contrário. Isso tanto faz, vai do seu gosto, na verdade, tá? Se você quiser que fique do mesmo lado, você vai ter que fazer assim nessa posição, tá? Daqui pra cá. Eu gosto que eles fiquem alternados, então eu viro a minha peça e vou fazer aqui, nessa parte, o outro lado. Terminei os dois lados. Olha só o que eu falei pra vocês, que um fica numa direção e outro fica na outra, tá? Já fiz aqui os meus pinguinhos de cola, cortei as pontinhas. E agora a gente vai fazer as duas laterais.
Bom, você pode escolher o ponto que você quiser, fazer com ponto baixo centrado, com ponto baixo pegando a alcinha de trás, você pode fazer de várias maneiras. Eu vou ensinar aqui vocês com um ponto alto, com um detalhezinho especial, tá? Para ficar diferente do que a gente já está acostumado a ver por aí. Então, eu vou começar aqui com o anel mágico, deixo essa pontinha aqui para baixo, dou a volta nesses 3 dedos e chego lá em cima fazendo um X. Seguro com o meu dedinho lá atrás. Com a minha agulha, venho por baixo do primeiro fio, engancho no segundo fio e trago aqui para fora, girando a agulha na minha direção e para cima. Passo a agulha por baixo do fio do novelo que está lá no meu dedinho e trago aqui para fora dessa voltinha. Nesse momento, eu venho com a mão da agulha, seguro aqui nesse nozinho e tiro meus 3 dedos ali do meio do anel mágico. Como a gente vai trabalhar com ponto alto, eu vou fazer mais uma correntinha para dar altura, então eu passo a agulha aqui, ó, por baixo do fio do novelo, trago aqui para fora. E vou fazer pontos altos aqui dentro do meu anel. Passo a agulha por debaixo do fio do novelo, seguro aqui com o dedo, coloco a agulha no meio do meu anel, vou lá atrás, por baixo do fio do novelo, engancho nele e trago aqui para frente. Estico um pouquinho. Seguro com o meu dedo. Passo a agulha por baixo do fio do novelo. Vou tirar 2 alcinhas. 1, 2. Fiquei com 2. Seguro aqui com o dedo. Passo a agulha por baixo do fio do novelo, engancho ela e vou tirar dessas 2 alcinhas. Vou continuar fazendo pontos altos aqui no meu anel mágico, já escondendo essa pontinha aqui, tá? Olha só. E vou acomodando os meus pontos, ó, sem fazer muita força, só juntando eles um pouquinho, tá bom? Se você chegar perto dessa pontinha, você puxa um pouquinho aqui, ó. Você não pode perder essa pontinha, tá? Então, eu vou fazer aqui alguns pontos altos, não existe uma quantidade certa. Cada fio, cada agulha, cada tensão de ponto vai pedir uma quantidade. Assim que eu terminar aqui o meu, eu mostro para você como que você vai saber qual é a quantidade ideal de pontos que você precisa fazer no seu anel mágico. Olha só, então eu fiz aqui 12 pontos, tá? Vou puxando devagarzinho aqui essa pontinha. O anel vai começar a fechar. E eu percebo que eu consigo fechar um buraquinho aqui do meio, puxando essa pontinha. E eu também consigo fazer com que esse ponto alto chegue lá no primeiro ponto alto que eu fiz, tá? Sem fazer muita força. Então, a gente precisa conseguir fechar esse redondinho aqui, tanto por fora quanto por dentro, sem ficar sobrando muito ponto e sem que ele faça esse movimento de emborcar, tá? Então, é essa quantidade que você vai fazer. De preferência, a quantidade par, para que dê certo esse efeito que a gente vai fazer aqui. Então, tá vendo que, ó, aos poucos eu vou puxando, eu vou conseguindo fechar aqui o centro do nosso anel mágico. E eu sei que eu vou conseguir fechar aqui o último ponto com o primeiro, sem que ele faça esse movimento. Então, você vai fazendo alguns testes, faz 10 pontos, tenta fazer isso, 12. Se não deu ainda, faz 14, faz 16. Vai depender muito do fio que você está usando, da agulha, da tensão do seu ponto, da altura do seu ponto alto. Se você estiver fazendo ponto baixo centrado, a quantidade também vai ser diferente. Então, não existe uma fórmula mágica para você saber qual é a quantidade ideal de pontos aqui nesse anel, tá certo? Se você começar a fazer a segunda, a terceira carreira e perceber que você deveria ter feito mais ou menos pontos na primeira, desfaz, volta, começa de novo para que a sua peça fique bem retinha, bem perfeitinha. Tá certo? Agora nós vamos fechar essa carreira da seguinte maneira. Aqui, ó, foi aquele primeiro ponto que a gente fez para fechar o anel mágico, e essa daqui é a altura que a gente deu, a correntinha que a gente fez para dar a altura do ponto alto. A gente vai aqui no meio, ó, desses 3. Então, 1, 2, 3, eu vou vir aqui no segundo, no meio dele, colocar a minha agulha, jogar lá pra trás. Vou laçar o meu fio, trazer aqui pra fora e já tiro da argolinha que tá na agulha. Esse é o ponto baixíssimo. Vou vir aqui naquela correntinha que a gente fez pra dar a altura do ponto.
colocar minha agulha debaixo aqui, ó, das duas alcinhas, laço o fio do novelo, trago pra fora, laço o fio do novelo e tiro as duas, fazendo aqui um ponto baixo. Vou fazer aqui mais uma correntinha para dar a altura do ponto alto. E vou voltar no mesmo lugar e fazer mais um ponto alto. Só que eu vou fazer um ponto alto em relevo. Então, presta atenção como que a gente vai fazer isso, ó. Passo a agulha por baixo do fio do novelo, seguro com o dedo. Vou colocar minha agulha aqui, ó, no mesmo buraquinho de onde eu fiz o ponto baixo anterior. E vou trazer a agulha aqui pra frente de novo, ó, só que depois do ponto. Tá vendo? Eu tô passando por trás desse ponto aqui. Vou laçar o fio do novelo, trago aqui pra fora e estico pra dar altura. Tô aqui com 3 alcinhas na agulha, laço o fio do novelo, tiro 2. Laço, tiro 2. Então, aqui a gente fez um ponto alto em relevo. Tá certo? Agora, eu vou na próxima argolinha que tá aqui, ó, que são as duas alcinhas aqui do ponto, e vou fazer um ponto alto. E agora, um ponto alto em relevo. Laço, entro no mesmo lugar e saio aqui pra fora depois do ponto, ó. Laço o fio do novelo, tiro tudo, fiquei com 3, não esquece de esticar. Laço, tiro 2, laço, tiro 2. Nosso ponto alto fica escondidinho lá atrás e o ponto alto em relevo fica aqui pra fora. Faça um ponto alto no próximo, que tá aqui, ó, as duas alcinhas. E um ponto alto em relevo. Entro no mesmo lugar, saio lá do outro lado, laço, tiro 2, laço, tiro 2. E vou fazer assim por toda essa volta. Se ficou com alguma dúvida, volta um pouquinho esse vídeo, porque o movimento é o mesmo aqui, tá? Olha só, ponto alto nas duas alcinhas de cima do ponto e ponto alto em relevo. Volto no mesmo lugar, saio lá do outro lado, laço o fio do novelo, tiro, estico, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Cheguei aqui no final da minha carreira, fiz meu último ponto alto em relevo e o próximo já é aquele ponto alto falso que nós fizemos com um ponto baixo e uma correntinha. Agora eu vou fechar a carreira entrando aqui, ó, no ponto baixo que a gente fez, eu pego a alcinha de cima dele e entro no meinho dele. Faço um ponto baixíssimo. E agora eu entro aqui em cima, nas duas alcinhas de cima do ponto, e faço um ponto baixo. Ok? Nós vamos fazer o seguinte agora. Uma correntinha para dar a altura do ponto. Laço. Volto no mesmo lugar e faço um ponto alto. Laço. Volto no mesmo lugar para fazer um ponto alto em relevo. Então, eu vou fazer meus pontos altos em relevo em cima deles mesmos, tá vendo, ó? Eu fiz um aqui e o outro aqui. Na próxima alcinha, eu vou fazer 2 pontos altos normais. No mesmo lugar, tá vendo? 2 pontos altos no mesmo lugar. E aqui no próximo, ponto alto em relevo. Em cima do outro ponto alto em relevo que nós fizemos na carreira anterior. E assim vai ficando, ó, ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo, e aqui no meio, 2 pontinhos altos escondidinhos que estão em cima do pontinho alto da carreira anterior, tá? Então, aqui que vai ficar os aumentos. Vamos fazer mais uma vez, ó. Tá vendo o pontinho alto que tá escondido da carreira anterior?
nesse buraquinho aqui, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. E no próximo ponto alto, que é o ponto alto em relevo, eu vou fazer um ponto alto em relevo em cima dele. E vou fazer assim por toda a nossa carreira. Cheguei aqui, ó, fiz o meu último ponto alto em relevo, e o próximo aqui já estão os meus 2 pontinhos escondidinhos lá atrás, o ponto alto falso e o ponto alto que nós fizemos. Vou fechar a carreira da mesma forma que eu fiz anteriormente, ó. Pego aqui na alcinha do ponto baixo e no meio do ponto baixo eu jogo a agulha lá para trás. Puxo e faço um baixíssimo. Entro aqui nas 2 alcinhas de cima do meu ponto e faço um ponto baixo. Faço aqui mais uma correntinha para dar altura. E eu já vou aqui no próximo ponto fazer 2 pontos altos. Então, a gente vai ficar aqui com 3 pontinhos altos simples. Olha só, fiz um falso aqui no primeiro e fiz 2 aqui no segundo. No próximo, já é aqui o meu ponto alto em relevo. Vou abraçar ele aqui por trás e faço um ponto alto em relevo. No próximo ponto, vou fazer um ponto alto normal, pegando as 2 alcinhas de cima. No próximo, vou fazer um aumento, ou seja, 2 pontos altos no mesmo lugar. E o próximo já é o meu ponto alto em relevo. Abraço ele e faço mais um ponto alto em relevo. Então, assim a gente tá ficando, ó, 3 pontinhos ali no meio. O primeiro simples. O segundo e o terceiro são um aumento aqui, que ficam em cima do mesmo ponto de base. E ponto alto em relevo sobre ponto alto em relevo. E vou fazer a minha carreira inteira dessa forma. Terminei aqui a minha carreira, vou aproveitar para arrematar essa pontinha, tá? Você pode pegar uma agulha menor, ou então aqui a sua agulha de tapeçaria para arrematar. E eu só vou passar aqui dentro de alguns pontinhos, aqui no meio mesmo. Tá? E aí você pode cortar. Se você quiser dar um pinguinho de cola ou passar um pontinho com linha e agulha de costura, pode passar. Mas como nós já fizemos os pontos por cima de 2 voltas do fio aqui e ainda tô passando mais um pouquinho, é bem difícil desse fio aqui soltar, tá bom? Vou continuar aqui a fazer a minha próxima carreira. Já fechei aqui, fiz o meu pontinho baixo, vou dar a altura do meu ponto alto. Vou vir aqui no próximo ponto e fazer um ponto alto. E no próximo, eu vou fazer um aumento, ou seja, 2 pontos altos no mesmo lugar. Fiquei aqui contando com o meu primeiro pontinho fake, com 4 pontos. O próximo é o meu ponto alto em relevo. Vou fazer aqui em relevo também. Então, essa carreira vai ser 4 pontos altos, tendo aqui os 2 últimos no mesmo lugar. E um ponto alto em relevo. Terminei aqui minha última carreira, fiz somente o ponto baixíssimo, não fiz o pontinho baixo, tá? E agora, o que a gente vai fazer é cortar o fio mais ou menos do tamanho de 4 voltas. Então, você vai dando volta aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Vou cortar aqui o meu fio. Vou pegar aqui a minha agulha de tapeçaria e passar na pontinha. Se você não tiver essa agulha, você pode fazer com agulha menor, sem problema nenhum. E agora, a gente vai começar a costurar a lateral da nossa peça, aqui no material sintético, nos pontinhos baixíssimos que nós fizemos. Bom, aqui, primeiro a gente vai puxar essa alcinha pra fora, tá? Então, puxa toda a alcinha aqui pra fora. A gente vai vir aqui agora, ó, nas 2 alcinhas de cima do próximo pontinho e vamos passar por aqui. E já aproveita e passa aqui de volta, ó. Então, de onde o fio está saindo, ele tem que entrar de novo. Então, é aqui que você vai colocar lá pra trás. E puxa.
Então, o que a gente fez foi criar essa voltinha aqui, tá vendo, ó? Só criamos essa voltinha para simular ali o último ponto. Agora, eu vou vir aqui também na parte de baixo da bolsa, aqui perto do nosso nozinho. E vou começar a costurar da seguinte maneira. Bom, eu terminei aqui com 60 pontos. E aqui no nosso material da lateral, a gente tem 63. Então, eu vou ter que distribuir esses 3 pontos a mais de alguma forma, que eu vou mostrar pra vocês já já, tá? Mas o que a gente vai fazer é, o fio tá vindo ali, ó, da nossa lateral. E eu vou passar aqui pelas 2 alcinhas de algum ponto baixíssimo, ó. Puxa. Até grudar aqui, ó, do ladinho, mas sem repuxar muito, tá? Agora eu vou voltar pelo ponto do lado. Então, eu vou colocar minha agulha aqui, ó, no sentido contrário. E já vou passar também pelo próximo pontinho aqui do meu crochê. E vou puxar. Venho aqui no próximo, nas 2 alcinhas. E também aqui no ponto baixíssimo, nas 2 alcinhas. E eu vou fazendo essa costura, indo e voltando por toda a nossa peça. Lembrando que a gente vai ter que repetir aí 3 pontinhos que vão ficar sobrando, tá? Então, como que a gente vai solucionar a questão de que aqui tem 3 pontos a mais do que aqui? Ó, eu acabei de passar por dentro dessas 2 alcinhas e depois dessas 2 alcinhas. Agora, eu vou vir aqui no próximo, porém, aqui em cima eu vou passar pelo mesmo ponto. E eu vou fazer isso 3 vezes. Isso vai fazer com que os nossos 3 pontinhos que estão sobrando fiquem equiparados à quantidade de pontos aqui de fora. E eu vou fazer esse zigue-zague, lembrando desses 3 pontinhos, que eu vou distribuir em volta da minha bolsa, em lugares aleatórios, até chegar aqui do outro lado. Cheguei aqui do outro lado, ó, já dei a volta em toda a minha bolsa, e o que a gente vai fazer agora é fazer uma segunda volta, só que passando por onde a gente ainda não passou. Então, aqui você consegue enxergar, ó, onde você passou o seu fio, ó, aqui sim, aqui não, aqui sim, aqui não. Onde você não passou, você vai passar. Então, ó, vou passar o meu fio lá pro outro lado. E volto aqui, ó, pra passar por onde eu ainda não passei, tá? Com isso, a gente vai fazer como se fosse um efeito de cadarço no tênis, que vai fazer aquele xizinho. Só que a gente não enxerga o xizinho aqui porque tá debaixo dos nossos pontos baixíssimos, tá? Olha só. Aqui eu passei, tá vendo? E aqui não. Então, agora eu vou passar. E vou dar mais uma volta passando em todos os pontinhos que eu ainda não passei. Fiz aqui, então, toda a costura indo e voltando. Cheguei aqui no final. Então, eu passei aqui, dá pra ver que eu passei por todos os pontinhos. E agora, eu vou jogar lá pra trás pra gente passar simplesmente por alguns pontos. Passar uma colinha, passar uma costura, se você for se sentir mais segura dessa forma. E fazer o outro lado. Então, aqui com a minha própria agulha de tapeçaria, eu vou passando aqui por alguns pontinhos. Posso fazer um nozinho, que vai ficar escondido por dentro do forro. Posso fazer assim, ó, um nozinho, tá vendo? Sem apertar muito, só pra não distorcer o outro lado, né? Vou passando aqui por alguns pontinhos aleatórios. Posso pegar aqui, ó, a minha colinha. Eu levanto aqui uma pontinha, coloco só um pinguinho de cola e fecho. Posso cortar aqui. E agora a gente vai fazer o outro lado. Ó, até que sobrou aqui bastante fiozinho por segurança. Vou desvirar aqui minha peça. Já temos metade da nossa bolsa pronta, então falta fazer aqui o outro lado. Eu já tenho aqui pronto. Eu fiz exatamente como do outro lado, com a mesma quantidade de pontos, mesma quantidade de carreiras. Vou posicionar aqui na parte de trás da nossa bolsa e vou fazer a mesma coisa. Vou costurar através dos pontos, indo. Quando eu chegar aqui, vou passar mais uma vez pelos pontinhos
que eu ainda não passei, tá? Exatamente do mesmo jeito, porém aqui na hora de fechar vai ser um pouquinho diferente, porque como a gente tem o forro, a gente não consegue mais colocar a mão aqui por trás, acessar essa parte do avesso para poder esconder os pontinhos. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu faço, tá? Se você não fez o forro, você vai conseguir ir ali pelo avesso e finalizar do mesmo jeito que a gente fez a primeira lateral. Mas se você já fez o forro, a segunda lateral você não tem mais acesso ao avesso, tá certo? Então, eu vou passar aqui o meu fiozinho de acabamento e venho fechar com vocês. Cheguei aqui no final, então, da costura do outro lado da bolsa, tá? Então, já tem esse aqui prontinho que a gente fez, depois eu fiz uma outra lateral igualzinha e fui costurando, indo e vindo, uma volta inteira, depois mais uma volta, passando por onde eu ainda não havia passado. Bom, agora, se você abrir aqui, não tem como você chegar no avesso, caso você tenha colocado o forro da sua bolsa. Então, como que a gente vai fazer para finalizar essa parte aqui? O que que eu faço? Eu vou passando aqui, ó, vou voltar aqui pro meio. E vou passar pra lá. E aqui na parte da frente mesmo da bolsa, eu vou passar por dentro de alguns pontos. Você pode colocar sua mão aqui atrás pra ficar mais fácil de apoiar. E eu vou passar aqui, ó, o mais discretamente possível, tá vendo? Que eu tô bem próximo aqui do nosso acabamento, passando por trás dos fios, olha só. Por trás dos pontinhos aqui. Não vai dar pra ver esse fio passando, olha só. Tá vendo, ó? Ele fica escondidinho aqui embaixo do ponto alto. Então, eu vou passar por alguns, indo, passo, voltando. Quando a gente passa numa direção só, fica mais fácil dele soltar. Então, eu vim aqui por 3 pontinhos, eu vou voltar. Essa voltinha faz com que fique mais difícil também do ponto sair sozinho, tá? Então, eu vou passar aqui de volta, ó, por mais alguns pontinhos. Ó, ele fica bem escondidinho aqui no meio, não dá pra saber por onde que você tá passando. Vou passar até por baixo aqui do ponto em relevo também. E depois de você ter passado por alguns pontinhos, você vai puxar um pouquinho, assim, bem pouquinho, tá? Só pra vir mais pra fora esse fio. E vai dar alguns nozinhos, ó. Esse nozinho, ele tem que ficar bem lá pertinho. Então, vai caminhando aqui com ele. Pra ficar bem grudadinho ali perto da bolsa. Ó, fiz um nozinho aqui, tá vendo? Aqui, ó. Vou fazer mais um nozinho em cima dele pra ele ficar mais gordinho. Olha só. Fiz um nozinho aqui. Dá pra fazer mais um ainda. Vou passar aqui uma colinha pra garantir que ele não vai se desfazer. Então, só um pinguinho de cola. Se você quiser também pode ser um pontinho de costura. Vou esperar um pouquinho essa colinha secar. Cuidado pra cola não passar pro ponto daqui da frente da bolsa, né? Vou cortar aqui, não precisa cortar rente, tá? Pode ser um pouquinho mais longe. Também garante que o pontinho não vai sair. E o que eu vou fazer é, com a ajuda da minha agulha, eu venho aqui por baixo, ó, em qualquer lugar, e vou tentar sair no mesmo lugar onde tá o meu nozinho. No mesmo buraquinho onde ele tá saindo. Aqui, ó. Consegui sair com a agulha no mesmo buraquinho de onde o nozinho tá saindo. Vou pegar essa pontinha, vou puxar lá pra dentro. Vou empurrar o meu nozinho lá pra dentro e vou soltar. Pronto. Agora o que você tem aqui é um fiozinho passando por diversos pontos, com um nozinho na ponta, escondidinho lá pra dentro. E assim, finalizando a nossa bolsa. Olha só esse efeito, que legal. Eu vou deixar algumas fotos que eu vou tirar com a câmera um pouquinho mais longe para vocês conseguirem ver melhor. A gente encaixa aqui a nossa alça, tá? E você pode também colocar algum pingentinho aqui no carrinho do zíper, se você quiser, tá bom? O forro aqui dentro não tem nenhum segredo para você costurar, você costura ele aqui no zíper, tá vendo? Você pode mandar também uma costureira fazer.
Pode colocar bolsinho, olha só. Que fica uma graça aqui dentro, de preferência combinando com a cor da bolsa, com a cor aqui do material sintético. E ficou assim a nossa bolsa. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ajudar vocês e eu te espero na próxima aula.